Bom dia, bem-vindos ao Evangelho no Lar do SEJAC. Hoje, com muita alegria, com muita gratidão a Deus por tudo que a gente celebra hoje esse Evangelho no Lar e um especial de 5 anos do SEJAC, o Centro Espírita Jesus e Allan Kardec, que fica aqui em Lusiânia, Goiás. Então são 5 anos fazendo Evangelho, 5 anos estudando o Evangelho de Jesus, reunindo em torno do Evangelho. Então somos gratos a Deus por essa oportunidade de ter conhecido, vivido um pouquinho, sentido, meditado o Evangelho de Jesus através dessa casa. A gente já está aqui com a presença da Narla, dando bom dia, os parabéns para o SEJAC. Então, bem-vinda, Narla, seja bem-vinda. Eu sou a Lilian Wilter, trabalhadores dessa casa, e que aos domingos a gente se reúne aqui, né, enquanto dura toda essa situação de pandemia, a gente se reúne aqui no canal do SEJAC, às 9h30 da manhã, para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho no Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, pela psicografia do Chico Xavier, com o livro Pão Nosso, e também o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Então, para começar, eu vou fazer a oração inicial e convido todos para que a gente se reúna, para que a gente reflita juntos e cada um se conecte aí com Deus através da prece. Senhor Jesus, Mestre, que nos guia, que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da vida, de uma vida plena, plena de amor, de compreensão, de perdão. Agradecemos a esse dia de hoje, agradecemos a todas as oportunidades que nos é dada diariamente, nesse convite que o Senhor faz a cada uma das criaturas. Vinde a mim. E nesse vinde a mim, nosso coração tenta se abrir, para que cada um consiga ir, para que cada um consiga dizer, estou aqui, o que queres que eu faça? Nos abençoe, Senhor, nas horas difíceis, nas horas em que tropeçamos, que queremos parar, desanimar, desistir. Nos abençoe nos momentos da luta, em que a dor nos visita, em que o desespero, o medo, as sombras chegam até nós. Que o nosso coração tenha a luz da oração, da esperança e da fé, para nos guiar sempre no caminho do bem, no caminho do amor. Agradecemos por 5 anos reunidos em torno do seu Evangelho nessa casa. Mais uma casa de luz, de socorro, de amparo, de libertação através das tuas palavras. Abençoe cada trabalhador, abençoe cada frequentador, cada um que de alguma forma já sentiu a força do Evangelho através do SEJAC. Esteja conosco, esteja nesse momento de oração, esteja presente nesse Evangelho no Lar que vamos fazer agora. E é com a sua permissão, com a sua presença, com o seu amor nos envolvendo, que iniciamos mais um Evangelho no Lar, com as suas bênçãos de paz. Que assim seja. Muito bem. O Wilter vai abrir aqui para a gente o Pão Nosso. E ele abriu no capítulo 145, Obreiros. Então, capítulo 145. Então, eu vou ler aqui para a gente o texto do capítulo do livro Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 145, Obreiros. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas
1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Emmanuel. Nossa. Bem oportuno. E esse texto é difícil de entrar nele, né? Porque a gente está com muito conceito na cabeça, né? Que confunde a gente. Ele está falando ainda no versículo do Evangelho, da carta de Paulo a Timóteo. Procura apresentar-se a Deus, né? Procura apresentar-se a Deus. Esse procura apresentar-se a Deus é como se volta ao mundo espiritual, né? Quando você terminar essa encarnação, então aqui a gente está se preparando para esse retorno ao mundo espiritual. Esse apresentar-se a Deus é simbólico, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pensar que a gente vai desencarnar e encontrar com Deus, né? Não é bem isso. É apresentar-se ao trabalho, né? O título é Obreiros, então nós somos trabalhadores, mas é difícil a gente se reconhecer como trabalhador. A gente quer ser servido. Olha, por que Jesus fala que é bom, o bom é aquele que serve? Porque aquele que serve está no trabalho. Aquele que serve está trabalhando. Ele é um trabalhador do Cristo. Por que nós não somos beneficiários do Cristo? Né? Porque nós somos trabalhadores. Por que Emmanuel fala que nós somos devedores na economia do mundo? Porque nós não somos trabalhadores ainda, nós damos trabalho. Se nós damos trabalho na economia do mundo, se nós damos trabalho aos companheiros de jornada, nós ainda não somos trabalhadores, nós somos causas do trabalho deles, né? Que tal a gente conseguir sair do lugar daqueles que dão trabalho e a gente passar para o lugar daqueles que trabalham, auxiliando a todos, né? E o texto fala muito nisso. Procura apresentar-se um dia, né? O retorno ao mundo espiritual. Como é que eu vou voltar ao mundo espiritual aprovado, né? Como se eu tivesse aprovado, feito uma reencarnação de trabalho, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como é que eu vou desencarnar sem culpa, sem arrependimento, sem, né? Tendo aproveitado a encarnação? Como é que eu vou chegar ao final dessa existência e voltar para o mundo espiritual
com a sensação de dever cumprido? Cumprindo o dever. Eu só tenho uma alternativa para chegar como obreiro: cumprir o dever. E o dever é identificar a obra onde eu estou fichado, onde eu estou enquadrado. Porque não tem um tipo de obra só, né? Tem inúmeros tipos de obra. Aqui mesmo ele falou da enxada e do livro, né? Tem trabalho mais braçal, tem trabalho mais intelectual, mas aqui é um lugar de trabalho. E é importante que a gente se situe nesse trabalho, né? Que a gente se situe como trabalhadores, né? A Lília falou na prece do chamado de Jesus, né? Vinde a mim, né? Ele está chamando a gente para esse mundo do trabalho, para essa grande viagem, né? E o que o Ananias falou quando Jesus, em sonho, chegou para ele, para pedir para ele socorrer Paulo? Olha o trabalho que o Jesus passou para o Ananias. Ananias estava com medo do Paulo, porque o Paulo tinha ido para Damasco para perseguir o Ananias e levar preso. E o Paulo era um perseguidor dos cristãos. E o Ananias estava dormindo, e em sonho Jesus falou: Ananias, e ele: eis-me aqui, Senhor. Quer dizer, estou pronto para o trabalho. Qual vai ser o meu trabalho? É como se ele perguntasse: qual vai ser o meu trabalho? E sabe qual era o trabalho que Jesus falou para ele? Vai lá na casa tal, na rua tal, tem uma pessoa lá que chamado Paulo, que ele está precisando de ajuda, porque ele está... Aí Ananias falou: mestre, esse não é aquele... Esse que o senhor está me mandando ir lá trabalhar, não é aquele que estava perseguindo os cristãos, que matam os seus seguidores? E Jesus falou: mas deixa que esse... ele vai se encontrar comigo, a gente vai ter que conversar. É meu vaso escolhido. Ele também tem um trabalho muito bom pela frente. Não se preocupe, que o trabalho dele, eu sei qual que é. E ele também vai saber qual é o trabalho dele. Mas o seu trabalho, nesse momento... Oi? Tem um comentário de Narla, mas pode concluir seu raciocínio. Mas o seu trabalho, nesse momento, é ir lá e ajudar, para que ele possa entrar também no seu trabalho. Então, Ananias foi um dos responsáveis de perseguido. Ele passou a auxiliar o Paulo ingressar no mundo dos trabalhadores, no mundo dos obreiros. Paulo não era do mundo dos obreiros, ele era do mundo dos perseguidores, né? E aí, quando o Ananias deu o passe no Paulo, que saiu aquelas escamas dos olhos, que ele voltou a enxergar, que Paulo ficou todo emocionado, e caiu um pouco mais a ficha, que a ficha dele já estava caindo, desde a visão de Jesus, né? Ele tinha ficado cego lá 3 dias sem enxergar. O que ele estava fazendo 3 dias sem enxergar? Enxergando qual era a sua obra, enxergando qual era seu trabalho, porque ele não estava entendendo qual era o trabalho dele, né? E aí o Paulo virou para Ananias e falou: olha, eu vim aqui para te levar preso, sob chibata, sobre chicotes, e você, com amor, me leva preso eterno ao trabalho de Jesus. Olha, foi o amor que prendeu Paulo ao trabalho de Jesus. Então foi o amor que fichou Paulo na obra. Aí ele foi fichado na obra. E aí, só para eu interromper, para a Lília falar do comentário da Narla, como é que a gente vai identificar o nosso trabalho? Com queixa, com reclamação, sem aceitar, sem pensar? Onde cada um encontra seu trabalho? Será que cada um vai encontrar com Jesus na estrada de Damasco tão claramente quanto Paulo encontrou? É relativo isso. O nosso encontro com Jesus, a nossa estrada de Damasco, é a nossa consciência. É prestar atenção onde está sendo o meu encontro com Jesus e onde está sendo o meu encontro com Ananias. Quando é que esse Ananias, que são esses anjos que aparecem na vida das pessoas, vai chegar até a mim e tirar um pouco da minha cegueira para eu poder enxergar qual é o meu trabalho? Mas quem vai ditar o meu trabalho é a manifestação de Deus em mim. Onde é a manifestação de Deus em cada um? Na consciência de cada um.
Por isso que o Deus não é o mesmo, não se manifesta o mesmo em todos. Que cada um manifesta o Deus no patamar evolutivo em que se encontra. Ninguém vai cobrar de mim o trabalho que cabia ao Chico. Eu não tenho condições de realizar o trabalho que cabia ao Chico. O Chico ficava sem comer a noite inteira, sem comer, sentindo dor, sem tomar remédio, cuidando dos outros. Olha, ele se matava fisicamente para cuidar dos outros. Olha que trabalhador é esse. Eu não tenho condições de realizar esse trabalho. Eu não tenho força suficiente para realizar esse trabalho. Qual era o trabalho de Paulo de Tarso? Levar chicotada, levar pedrada, apanhar, ser preso para levar essa palavra. Para quê? Para convidar novos trabalhadores para a obra. Né? E Paulo aguentou esse trabalho. Travei o bom combate. O que ele fez? Estou terminando o meu trabalho. Guardei a minha fé. Emociona mesmo. A Narla iniciou o comentário falando assim: na verdade, quando a Lília leu o título, eu já havia imaginado a nossa condição de trabalhadores da última hora. E já foi na oração inicial que a coisa já estava se manifestando, né? Quando eu peço falo com Jesus na oração, que todos os dias a gente recebe esse convite do vinde a mim. Bom, o Emmanuel escreveu esse texto a partir de uma carta de Paulo, de um versículo de uma carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo falou para Timóteo: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Né? Procura terminar sua encarnação, procura terminar essa existência como alguém que vai pronto, como alguém que vai, cumprir o dever, né? Pronto, sem ter do que se envergonhar, quer dizer, sem carregar essas culpas, sem carregar esses arrependimentos. Tenta não precisar se arrepender. Claro que errou, se arrependeu, continua, que errou não é nada definitivo, mas procura errar menos, procura se apresentar ao mundo espiritual depois sem ter do que se arrepender. E a ideia do obreiro é essa, né? Que nós temos que aprender a ser trabalhadores. A gente falava desses grandes convites que a gente viu ao longo da história do próprio Evangelho, né? Jesus chamando Paulo para ser esse obreiro, né, na estrada de Damasco, quando Paulo não estava enxergando a sua função de trabalhador, de obreiro, ele estava fazendo outro tipo de trabalho, ele foi chamado. Quando Jesus, em sonho, apareceu para Ananias, ensinando também a obra a Ananias, vai lá ajudar o Paulo, e Ananias, e é esse mesmo, esse era o trabalho, né? E a gente trouxe para a gente, e o meu trabalho, onde é que eu vou ver? Né? Onde é que eu vou encontrar com Jesus na minha estrada de Damasco para eu acordar? Para onde é que eu vou encontrar com Ananias para mim, para tirar minha cegueira, para eu enxergar o meu papel de obreiro? Qual é o meu papel de obreiro? Qual é o meu papel na obra? Né? Porque a obra é vasta, a obra é imensa. Ele falou aqui no texto que tem da enxada ao livro, né? Então quem está na enxada está na obra, quem está no livro está na obra, e qualquer lugar que você tiver nesse canteiro, você está na obra. E a obra tem desde quem está batendo um prego até quem está fazendo o projeto, o engenheiro e etc. Então tem todos os papéis na obra. E qual é o meu papel na obra? Eu tenho que pedir auxílio para ter inspiração, para identificar esse papel na obra e aceitar esse papel. Porque senão eu vou chegar ao final da obra sem ter o que me apresentar, sem ter, né, o final da obra, eu vou falar: o que você fez? Eu não fiz nada, porque o meu papel era esse, mas eu queria era aquele outro papel, aí eu acabei não fazendo nada. Olha o talento que foi enterrado. Né? Aí a gente tem que prestar atenção. E a nossa estrada de Damasco, o nosso ponto de contato com as dicas do nosso papel na obra é a consciência. E a consciência de cada um é que vai ditar o dever de cada um. A gente estava falando hoje do aniversário do SEJAC, é um lugar de obra. Qual é a obra do SEJAC? E qual é o meu papel nessa obra? Eu sou um obreiro também dentro dessa obra.
Então são obras dentro das obras, dentro das obras. Em todo lugar eu sou um obreiro. Eu não participo de uma obra só. Eu tenho que ser obreiro na minha família, eu tenho que ser obreiro na sociedade, eu tenho que ser obreiro nessa casa, eu tenho que ser obreiro em todos os lugares, né? E qual é o meu papel em cada obra dessa, né? Que são várias as obras. E a gente comentava do SEJAC, né? Qual é o papel do SEJAC nessa obra? E qual é o meu papel dentro do SEJAC? E qual é o nosso papel? Mas vamos encerrar esse Evangelho no Lar com a oração final, para que cada um receba essas bênçãos aí também na sua casa. O Wilter pode fazer para a gente? Então, a oração final com o Wilter. Que Deus nos abençoe, nos inspire, nos intua, para que cada um de nós possa enxergar melhor qual o papel que nos cabe nessa grande obra, na obra geral, na minha obra individual, que eu sou também uma construção permanente, e qual o meu papel nessa construção? Reclamar, querer um papel de destaque ou trabalhar? Que nós possamos aprender com Jesus, lembrando que os primeiros serão aqueles que aprendem a servir, aqueles que aprendem a ser trabalhadores da obra. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos inspire e que nós possamos enxergar, através da nossa consciência, através do exercício do dever, qual o papel que nos cabe, aquilo que nos cabe. Lembrando, encerrando essa prece com aquela frase do Emmanuel: cada espírito retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito. Cada um retorna à Terra com a luta que lhe diz respeito. Cada um retorna à Terra tendo que realizar, devendo realizar o trabalho que lhe diz respeito. E o que diz respeito a cada um, diz respeito às necessidades individuais, aquelas necessidades individuais programadas, né, para a reencarnação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos enxergar com mais clareza e, enxergando, que nós possamos nos fichar a essa obra, nos entregar a essa obra como trabalhadores fiéis dessa obra. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja. Aqui lá e prisca a família. Na pureza de bondade abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela a tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela a tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso,
Inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Oh, 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 oh. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à tua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, E conosco sirva o bom amigo. sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia.